Olá, amigos da TV Nova Luz. Meu nome é Cláudio de Carvalho Conte e estamos aqui para dar início a nova série de estudos sobre o Espiritismo. E essa série de estudos é intitulado Desvendando a Mediunidade. E as videoaulas vão ser apresentadas no site da TV Nova Luz, que vocês estão vendo aí na tela, www.3.tvnovaluz.tv, e os slides eles podem ser encontrados no meu site pessoal, onde eu divulgo todo o meu trabalho sobre espiritismo, que é o www.ccconte.com. Então nós vamos tratar sobre mediunidade. E qual seria, a princípio, o objetivo dessa série de estudos? O que a gente busca numa série de videoaulas, conferências, para abordar um tema tão instigante, um tema tão intrigante quanto a mediunidade em si, e especialmente o médium, ser médium. Então, os objetivos do nosso estudo será aprimorar o entendimento do que é a mediunidade e também aprimorar o entendimento do que é ser médium. Obviamente, o aprimorar para aqueles que já têm um conhecimento sobre a mediunidade. Para aqueles que ainda não têm, então vai ter todo um início desse conhecimento. Deveres e cuidados na prática mediúnica, porque a prática mediúnica ela exige um certo comportamento por parte do médium para que possa ser realizada com segurança. Então, todo médium, seja ostensivo ou não, mas que trabalhe em alguma atividade relacionada com a mediunidade, precisa saber dos seus deveres e também dos cuidados que precisam ser tomados. O que esperar na prática mediúnica? Então, muitas vezes, o indivíduo pode ter vontade de trabalhar em alguma atividade relacionada com a mediunidade, mas não sabe muito bem o que vai encontrar. Então, a gente vai tentar, nessa série de estudos, apresentar também o que é que se pode esperar no trabalho mediúnico, nas atividades mediúnicas de uma casa espírita. A análise das mensagens. Então, todo espírita, invariavelmente, ele entra em contato com as mensagens obtidas por meio da mediunidade, mesmo que sejam da codificação. Então, a codificação é repleta de mensagens que foram trazidas por espíritos desencarnados, e essas mensagens foram trazidas, obviamente, através de um médium, por meio de processos mediúnicos. Então, a análise dessas mensagens espíritas ela é fundamental para todo espírita, porque, obviamente, ele vai entrar em contato, como nós falamos, na própria codificação e em todas as obras subsidiárias que nós temos. Para o médium mais ostensivo, nós temos os mecanismos da mediunidade. Nós vamos tentar abordar essa questão, o processo mediúnico em si. Qual a participação do médium, qual a participação do espírito e como essa ligação é feita. E mais importante agora para todos em geral, como tratar da obsessão e da desobsessão, que são temas de grande curiosidade no meio espírita. Então, quando a gente sabe a teoria por trás, quando sabe o processo, como ocorre, a gente deixa de temer tanto a obsessão e também vai aprender a fazer a desobsessão, a autodesobsessão, a profilaxia natural, que todos nós temos que fazer para ter uma vida sadia. Então, nesse início desse estudo, também a gente gostaria de apresentar a bibliografia que vai ser usada. Nessa bibliografia que a gente vai apresentar não estão todos os livros, mas relacionamos apenas alguns para se ter ideia do que nós vamos trabalhar. Porque quando a gente fala em desvendando a mediunidade, por que desvendar? Porque a gente vai tentar trazer o que esses grandes mestres da mediunidade trouxeram para nós. Então nós temos evolução em 2 mundos, nos domínios da mediunidade e mecanismos da mediunidade com o espírito André Luiz, sob a psicografia de Chico Xavier. Nós temos o livro No Invisível, com Leon Denis, onde ele traz toda a sua prática, ele relata toda a sua prática, o seu aprendizado no contato com esses espíritos e no contato com os médiuns. Médiuns e Mediunidades é um livro fantástico, ditado pelo espírito Viana de Carvalho, sob a psicografia de Divaldo Franco. E, obviamente, não podia faltar o Livro dos Médiuns,
que é o livro basilar para todo médium, ou todo aspirante a médium, ou todo aquele que vai entrar em contato com a manifestação mediúnica, dentre vários outros. Estes livros estão em ordem alfabética e não em ordem de importância. É mais para a gente trazer assim, uma ideia de tudo aquilo que a gente pretende abordar ao longo desses vários estudos que serão realizados, que serão apresentados aqui. E essa questão da mediunidade é algo muito interessante, porque a gente vai pensar, por que a gente precisa entender de mediunidade? Por que a gente precisa entender das manifestações e das mensagens espíritas, ou as mensagens mediúnicas? E aí nós trouxemos um exemplo que é bastante interessante. Na antiguidade, na Grécia, tinha uma cidade chamada Delfos. E nessa cidade existia o templo, que era o templo de Apolo. O templo de Apolo ficava localizado nessa cidade de Delfos, na Grécia Antiga. E nesse templo ficava uma pitonisa. E essa pitonisa é conhecida como o Oráculo de Delfos. Então, todo esse sistema se conhece como o Oráculo de Delfos. E as pessoas iam buscar nessa pitonisa orientações e previsões para o futuro também. Agora, uma coisa que é interessante, que ela, a pitonisa, ela não trazia informação assim muito clara. Então, era sempre necessário um profeta, alguém que estivesse ali, para tentar esclarecer para o consulente o que a pitonisa estava falando, porque ela usava um linguajar bastante difícil para o leigo ou para a pessoa comum. E essa pitonisa é interessante, o Oráculo de Delfos, porque ela teve um papel fundamental na vida de Sócrates como filósofo. Então, como isso aconteceu lá no início? Um amigo de Sócrates, ele foi buscar contato, orientações com a pitonisa. E ela então falou para esse amigo que o Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. E esse amigo então foi relatar para Sócrates o que a pitonisa disse. Sócrates, ela disse que você é o homem mais sábio da Grécia. Sócrates, com toda a sua humildade, ele não se reconhecia como o homem mais sábio. E chegou à conclusão que a pitonisa estava errada. Só que, ao invés de simplesmente chegar à conclusão que ela estava errada e ficar por isso mesmo, ele foi provar e foi interpretar o que a pitonisa quis dizer. E aí ele buscou entre os seus concidadãos os homens mais sábios. E uma coisa que foi interessante, que ele conversou com várias pessoas, os homens de ciência da época, e ele chegou à seguinte conclusão, que ele sabia, tinha ideia do que ele não sabia, enquanto os homens mais sábios pensavam que sabiam o que na verdade eles não sabiam. Então, Sócrates, como o homem mais sábio, não é porque ele sabia muito, mas porque ele tinha noção do quanto ele não sabia. Então, por isso que quando a gente vai olhar esses ensinamentos que eram trazidos pelo Oráculo de Delfos, que era interpretativo, muitas vezes na nossa vida, no contato com as mensagens mediúnicas, nós também precisamos uma dose de avaliação e uma dose de interpretação. Agora, voltando para a pitonisa, que ali aconteceu uma coisa, tem um relato bastante interessante. Um rei questionou a pitonisa se ele deveria ir à guerra. E aí ele obteve como resposta o seguinte: se você for à guerra, destruirá um grande reino. E aí então o rei interpretou aquilo como ele tendo ou podendo ir à guerra. Só que o que aconteceu? Ele foi à guerra e o seu próprio reino que foi destruído. Então a gente vê, por esse exemplo, que uma interpretação não bem avaliada pode trazer algumas consequências um tanto quanto desagradáveis. No caso desse relato, o rei perdeu ou destruiu seu próprio reino baseado numa mensagem da pitonisa. Então, uma avaliação é necessária. E aí a gente já viu o porquê que a gente precisa
dessa mediunidade ou entender a mediunidade, as regras e os processos que estão por trás. E aí a gente parte para a definição. A definição, o que é médium e o que é a mediunidade. No capítulo 32 do Livro dos Médiuns, Kardec apresenta um glossário. E nesse glossário ele apresenta a definição para alguns termos que precisou ser cunhado para o bom entendimento da doutrina espírita. Então, de acordo com Kardec, no Livro dos Médiuns, ele diz o seguinte: médium é a pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens, enquanto que mediunidade é a faculdade dos médiuns. Então, nós temos que mediunidade é a faculdade de se servir de intermediário entre espíritos e os homens. Só que nós vamos ampliar um pouco essa questão, essa noção de espírito e essa questão de homem. Porque quando a gente vai analisar a codificação, nós temos que elas foram um grupo de ensinamentos que foram trazidos para essa humanidade. Então, essa definição, ela vai servir para nós enquanto espíritos encarnados no mundo de expiações e provas. Porque nós temos, numa definição um pouco mais ampla, de que mediunidade seria a possibilidade de servir de intermediário entre os espíritos libertos do corpo e os espíritos ligados ao corpo. Porque, inclusive, um espírito, estando encarnado, ele pode se manifestar mediunicamente através de um médium. Para isso, ele necessita estar desligado temporariamente do seu corpo, seja através do sono natural ou do sono induzido. E nós temos, então, o seguinte: a mediunidade, quando a gente vai analisar, né, sempre lembrando que a definição de mediunidade foi trazida para a humanidade encarnada na Terra. Mas quando a gente analisa os processos mediúnicos de uma forma mais abrangente, nós temos que a mediunidade é a forma mais básica de comunicação entre espíritos. Então, quando a gente amplia essa definição de espíritos e homens para espíritos ligados ao corpo, libertos do corpo, e espíritos ligados ao corpo, nós temos que a mediunidade é a forma mais básica de comunicação entre os espíritos. E também é mais eficiente. Por quê? Porque não falta sinal, não falta luz, não precisa instalar antenas, não existe modelos de última geração e não tem interferências. Então, a mediunidade, e essa não tem interferências, nós vamos discutir daqui a pouquinho. Mas nós vemos essa mediunidade como uma forma de comunicação mais básica e é mais eficiente porque ela não necessita de nenhum outro aparelho. Hoje em dia, com o avanço tecnológico e essa busca incessante dos aparelhos celulares de última geração, e com isso os preços vão subindo, e a gente acaba ficando, para se comunicar entre nós, necessitando de uma série de aparelhos. Quando a gente vai para a mediunidade em si, a comunicação é mental. E essa comunicação mental ocorre entre espíritos, seja encarnado ou não. Agora, quando a gente diz não existe interferência, porque a interferência em si não existe. Mas muitas vezes nós percebemos que nós não estamos em contato com o tipo de espírito que nós gostaríamos. Porque nós, no meio espírita, a gente sempre almeja o contato com os espíritos mais elevados. Porque a gente gostaria de ter contato com os espíritos elevados. Mas nem sempre nós estamos em contato com esses espíritos. Infelizmente, a maioria das vezes, nós podemos dizer que estamos em contato com aqueles que não são tão elevados assim. Então, é uma questão de interferência? Não. É uma questão de sintonia. Então, pode ser que não estejamos em contato com aqueles que desejamos. Quando isso acontecer, nós precisamos rever nossos valores. E tudo é uma questão de sintonia. Então, quando nós esperamos estar em contato com os espíritos mais elevados,
nós precisamos ter em mente que o nosso comportamento e o nosso pensamento também precisa estar elevado. Enquanto a gente se mantém presos às questões materiais, aos nossos interesses do dia a dia apenas, nós estaremos, obviamente, ligados com aqueles espíritos que não são tão elevados assim. Não queremos dizer com isso que todas as vezes que nós nos detemos nas nossas atividades diárias, nós estaremos ligados aos espíritos não muito elevados. O que nós estamos querendo dizer é, dependendo do nosso interesse, a forma como nós trabalhamos as nossas questões materiais do dia a dia, nós podemos estar ligados a um tipo de espírito ou a outro tipo de espírito. Então, no final, o que vai vai definir a nossa relação será o tipo de espírito ou o tipo de pensamento que nós nos detemos durante o nosso dia a dia, ou ao longo do nosso dia a dia. E aí, já que nós estamos falando nessa definição de mediunidade e médium, eu gostaria de ressaltar uma definição que foi trazida pelo espírito Viana de Carvalho no livro Médiuns e Mediunidade, mas essa definição não foi dele. Ele relatou a definição de alguns pesquisadores da época sobre mediunidade. E essa definição foi trazida por Gustavo Gelley, que foi um psiquiatra e um pesquisador espírita, que ele está lá. Ele nasceu em 1868, por volta de, se eu não me falha a memória, 1868. Então foi um pouquinho depois da codificação, surgiram no finalzinho da codificação. E ele foi um grande pesquisador espírita sobre esses fenômenos de materialização. E aí ele definiu mediunidade da seguinte forma: os médiuns são pessoas cujos elementos constitutivos são capazes de, momentaneamente, ser descentralizados. E essa, na nossa opinião, é a melhor definição que a gente podia encontrar para médium. Porque nós temos que todos os espíritos, como estrutura, somos iguais. Então, a mediunidade em si, ela não reside no espírito. O processo mediúnico, como nós observamos aqui na Terra. Mas a mediunidade, ela reside na estrutura do encarnado, que é composto, obviamente, de espírito, perispírito e corpo físico. Então, o fenômeno mediúnico, ou o indivíduo que é médium ostensivo, ele tem a capacidade de descentralizar seus elementos constitutivos, mesmo que momentaneamente. E é quando ocorre essa descentralização que o processo mediúnico ocorre, que o fenômeno mediúnico toma corpo e é então vivenciado. Então nós vamos observar o quê? Que para o médium, a educação mediúnica, o médium se tornar um médium educado, ele vai necessitar controlar o processo de descentralização dos seus elementos constitutivos. A partir do momento que ele consegue esse controle, ele vai poder, então, estabelecer os momentos que o fenômeno mediúnico irá ocorrer. Ele vai, então, decidir quando é a hora para que o fenômeno ocorra e quando, obviamente, não é hora que o fenômeno ocorra. E a gente espera, ao longo dessa caminhada, essa jornada com esses estudos que nós vamos fazer aqui, tentar esclarecer essas questões e muitas outras que vão surgindo pelo caminho. E a gente chega ao final desse nosso primeiro estudo e já sabendo, já informando que o próximo estudo nós vamos tratar especificamente sobre fluidos, que na verdade é o material principal onde esses fenômenos mediúnicos utilizam, seja tanto nos fenômenos os fenômenos físicos, quanto os fenômenos inteligentes. E ficamos por aqui. Até a próxima.